Não sei se vocês perceberam, mas nunca é colocado ali a informação de o nome de uma determinada pessoa. Sempre coloca ali o TSE, o Supremo, não sei o que, mas eu não vou citar porque eu tenho juízo, né? Apesar de não estar fazendo juízo de valor ou falando mal, algo parecido. Mas só mencionar o nome já é algo bem perigoso. Então por isso que não é feito. E o Kim Paim ele fala sobre os processos que estão rolando de forma sigilosa, algumas contradições que aconteceram. É, assim, vou deixar ele falar aí, né? Espero que vocês curtam, né? Não esqueçam de compartilhar e se inscrever no canal. Era 1 hora da tarde ontem, e aí você se pergunta: será que tem coisas novas a serem apresentadas pelo Verdivaldo e o Serapião? Tem coisa nova. Coisa assim, pô, que diverge do que já apareceu antes? Rapaz, tem. Pior que tem, viu? Os caras estão achando. Olha, estão procurando confusão, viu? Eles estão achando confusão. Eles estão procurando, não digo nada. E tá ali, né? Processo sigiloso revela erros e contradições do cara em uso de órgão da Corte Eleitoral. Aí eles começam. Um processo em sigilo há quase 2 anos contra um ex-deputado estadual cujas redes foram bloqueadas pelo ministro revela erros, o uso informal do órgão para combater a desinformação do TSE pelo ministro e contradições nas explicações dadas por ele após as primeiras reportagens sobre o tema. E eu acho que esse assunto aqui a gente vai conseguir conectar com outra coisa que comentamos ontem, que eu acho que vale de reflexão. Eu acho que boa, coisa boa, eu acho. Vamos seguir. Esse caso do deputado estadual é bem interessante. Essa matéria é bem longa. O caso mostra ainda um pedido de apuração feito pelo ministro por meio do seu gabinete, foi registrado oficialmente como uma denúncia anônima e expõe como o Tribunal Superior Eleitoral foi utilizado para abastecer inquéritos criminais em andamento contra bolsonaristas. Isso daqui meio que já foi dito em outros momentos, né? Não é a primeira vez que a Folha de São Paulo, o Serapião e o Verdivaldo vão tratar sobre isso. Mas vamos lá. O caso teve origem em um sábado, 12 de novembro de 2022, após o fim das eleições. Segundo mensagens que a Folha teve acesso, naquela noite houve um diálogo entre o braço direito do ministro da Corte, o juiz Ayrton Vieira, e Eduardo Tagliaferro, que é o nome mais conhecido de todos, possível suspeito de ter vazado informações ou alguém ter tirado do celular dele. É o que está sendo na imprensa. Às 10 horas e 2 minutos daquele dia, da noite, Ayrton Vieira enviou por meio do aplicativo WhatsApp 3 arquivos para Tagliaferro relativos a manifestações convocadas contra ministros da corte que participariam em Nova York nos dias 14 e 15 daquele mês de um evento privado promovido pelo LID, o evento lá do grupo do Dória. A gente já comentou um pouco sobre isso. Teve aí na parte 8, a parte 8 é sobre isso, né? Sobre o evento, as coisas que aconteceram aí, né, ao redor. Os arquivos continham um vídeo em que era destacada a localização do hotel onde os ministros da corte se hospedariam, e 2 posts, um com o endereço do hotel e outro com o anúncio sobre o evento acompanhado da frase Máfia Brasileira. Ponto. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear? O ministro pediu. Obrigado. Escreveu o Vieira, né, a Tagliaferro. Abre aspas. Urgente em razão da data. O assessor da Corte Eleitoral avisou que estava retornando de São Paulo para Brasília e que faria o relatório. Às 11 horas e 9 minutos da noite, Tagliaferro mandou uma mensagem para Ayrton Vieira, ressaltando o fato de que as postagens não terem relação com o processo eleitoral. Abre aspas. Só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições. No mesmo minuto, o juiz instrutor respondeu, sem tratar da dúvida, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. Os outros 2 posts, né? Entendi. Por favor, enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros 2. Bloqueio pela Corte Suprema. Será que realmente o Tagliaferro conseguiu identificar o candidato do Paraná ou o Tagliaferro se atrapalhou? Ele se atrapalhou nesse caso. Vocês vão ver.
Às 11 horas e 54 minutos da noite, Tagliaferro enviou um relatório. Em vez de registrar oficialmente que o pedido havia sido feito pelo próprio gabinete do ministro, o documento do TSE afirmou que o material fora recebido de forma anônima e que o relatório tinha sido produzido a pedido de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar do ministro no TSE. Muita gente falou disso daqui, muita gente questionou esse ponto, eu vi alguns juristas pontuando sobre isso, falar, colocar que foi de forma anônima, sendo que não foi uma denúncia anônima. O pessoal estava questionando bastante. No momento do pedido do relatório, no entanto, Vargas estava em um voo. Ele só voltou a responder a mensagem às 11 horas e 11 minutos da noite, quando é avisado por Tagliaferro, abre aspas, estou fazendo um relatório para o Supremo. O documento do TSE também foi enviado com um erro sobre a autoria das postagens. O cara falou que tinha 3, ele só conseguiu identificar um, e um que ele identificou, o Tagliaferro meio que errou. Você vai entender qual foi o erro dele. Ao analisar as 3 imagens do objeto da demanda, Tagliaferro disse que não tinha conseguido identificar o autor de 2 delas, que tratavam das hospedagens dos ministros, e ele apontou que Homero Marchese, então deputado estadual pelo Republicanos do Paraná, hoje no Novo e não mais deputado, como responsável pela 3ª imagem. Foi o que ele teria identificado. No entanto, porém, todavia, a postagem de Marchese limitava-se a um panfleto de chamado à comunidade brasileira nos Estados Unidos, dizendo que os ministros da corte estariam em Nova York palestrando na Harvard Club, que era algo público, algo que estava sendo divulgado, não estava ninguém escondendo isso nem nada. O local do evento havia sido divulgado pelos organizadores no site oficial. O cara está divulgando, o cara vai estar aqui para mais ou menos o folder lá do evento oficial. Em cima desse card, aí que está o ponto, uma terceira pessoa não identificada fez uma montagem com a mensagem de Marchese acrescentando os dizeres máfia brasileira. Vejam como são as coisas. Veja, inclusive, a irresponsabilidade de um cidadão. Veja a irresponsabilidade de um cidadão. Enfim, eu sendo o Marchese, eu nem teria dito nada sobre esse evento. Mas o Marchese, ele apenas divulgou uma informação que era pública. Não falou nada. Não ofendeu ninguém. Aí vem alguma pessoa por aí, pelo Brasil, ele pega o que o Marchese fez, ele bate um print, aí ele edita aquela imagem e coloca essa legenda, máfia brasileira, para ofender. Lavou a alma, não foi? Aí essa ação desmedida dessa pessoa levou com que o Marchese fosse punido. Mas é injusto, isso aconteceu. Mas foi um erro, aconteceu, erros às vezes acontecem, né? Sem querer defender o erro, o meu ponto aqui é, gente, muitas confusões às vezes são evitáveis. São evitáveis. Isso aqui, o Marchese acabou pagando o pato por conta de alguém e o Tagliaferro comeu mosca. Ele se atrapalhou, ele não, talvez faltou, né? Tô tentando aqui olhar de bom coração porque está acontecendo. O Estado brasileiro, pelo amor de Deus, né? O Estado brasileiro tem que trabalhar de forma assim minuciosa para evitar qualquer tipo de erro, ainda mais quando é o Poder Judiciário, porque um erro pode realmente prejudicar muito uma pessoa. Imagina um deputado que depende, né, de falar com as pessoas para mostrar o seu trabalho e tudo mais. Poxa, o deputado vive disso, né? Representar os interesses da população. Se ele não tem acesso às redes sociais, como é que ele trabalha? Então, é uma coisa que, assim, eu queria chegar para vocês, falar, fazer acontecer, coisa, lavar a alma. Não, na verdade, não queria lavar a alma de ninguém. Mas, sabe, sendo até chato, ou todo mundo precisa botar um pouco a mão na consciência, todo mundo tentar entender a realidade das coisas. A realidade das coisas, a realidade das coisas é a realidade das coisas. É a realidade das coisas. É agir de forma sábia o tempo inteiro. No documento, no entanto, Tagliaferro relatou que era de autoria de Marchese. E agora, depois de ver isso daqui, que eu entendi uma informação que saiu lá atrás. Eu não sei se vocês vão lembrar que teve um caso, que era o do Marchese, falando, deputado estadual obteve suas redes de volta e meio que processou o Estado pela demora, por fazer isso, fazer aquilo, outro, etc. Foi esse deputado, foi o Marchese. Saiu alguns meses atrás, ele acionou, e aí
a decisão do juiz que deu ganho de causa para ele, de algum tipo de reparação aí pelo Estado, esse juiz, a decisão dele foi cassada depois. Não sei se esse juiz foi representado no CNJ ou não, mas agora, olhando para trás, eu falei, agora eu entendi a confusão que teve meses atrás. Agora eu sei que é o Marchese. Oficialmente, o relatório da Corte Eleitoral chegou ao Supremo aos 8 minutos da madrugada do dia 13 de novembro. A Folha teve acesso ao processo. Com base no relatório, determinou o bloqueio integral das páginas de Marchese no Twitter, Facebook e Instagram. Mas você vê, ó, tá ali, tá lá, coloca aí que foi denúncia. Meio que não foi denúncia anônima, conforme consta no relatório. O cara que foi punido, ele não fez nada. Ele assim, não é o culpado das coisas, né? A gente vai chegar na turma do Aras já já. Enfim. Segundo Ayrton Vieira, escreveu no grupo de WhatsApp, a decisão de ofício saiu naquela mesma madrugada. O Ministério Público não foi ouvido e não houve pedido de diligências à Polícia Federal. Na sessão plenária da Corte, aí agora a Folha de São Paulo nessa matéria, tá, a Folha ficou bem atrevidinha, viu? A Folha tá muito atrevida. A Folha começou a comparar o que ela vem postando com o que está sendo dito nos últimos dias. Não sei. Eu vi alguém até falando que o Verdivaldo não é bobo. Esse é mais ou menos o jeito dele. Ele solta aqui uma coisinha, né? Pra ver como é que o pessoal vai responder. E com base na resposta, ele sai colocando mais algumas coisas. Eu sei que a Folha está dizendo agora, na parte 9, que na ação plenária, realizada no último dia 14, após as primeiras reportagens da Folha de São Paulo, o ministro afirmou que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais, ambos sob a sua relatoria. E o mesmo argumento também foi utilizado pelo ministro Gilmar Mendes em entrevista ao Canal Livre da Band no último domingo. Porém, entretanto, todavia, quer dizer, antes de falar os poréns, ainda falando aqui de coisas que aconteceram recentemente, o ministro também disse que todos os agravos regimentais, que são o quê? Recursos apresentados pelo alvo, Ministério Público ou outra parte do processo, que todos esses agravos foram levados por ele para análise no plenário do Supremo, com acompanhamento pela PGR, de todas as movimentações do processo. As três informações, porém, se chocam com os dados do processo que a Folha teve acesso. O então deputado Homero Marchese não era investigado anteriormente nos inquéritos. Não, esse relatório aqui era só de pessoas que estavam sendo investigadas. Talvez isso em relação à primeira matéria, a parte 1, 2 e 3, né? Porque também tem que olhar, a galera foi no dia 14. Eu sempre tento olhar, né, de bom coração para as pessoas, né? Tentando olhar sempre o copo meio cheio. Então vamos, não, porque quando ele falou isso no dia 14, talvez em relação ao que tinha saído até o dia 14, acho que foram 4 partes, as pessoas ali já estavam no inquérito, né? Talvez ele não falou sobre matérias futuras que iriam aparecer, como no caso do Marchese, mas como vocês podem ver, né, é o que a Folha de São Paulo vem apontando. Marchese, deputado, punido por uma coisa que ele não fez, por uma frase que ele não disse, ele não estava nos inquéritos. E teve relatório contra ele. O ministro também não analisou nem levou ao plenário os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Tagliaferro. Ô, Tagliaferro, por que tu fez isso, Tagliaferro? Tem que ter atenção, Tagliaferro, sabe? Rapaz, o Estado, quando erra, tem que trabalhar de forma muito minuciosa, não pode errar desse jeito. Mas aconteceu, né? Que Deus toque o coração de todo mundo. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados. Não, isso não aconteceu. Ainda que você pegasse, né, você ficasse chateado com... Você ficasse, não, isso aqui é inaceitável, essa frase, né? A questão lá de falar de máfia. Ainda assim, ali só está divulgando o endereço. A Folha de São Paulo, inclusive, colocou ao longo da matéria a imagem
tá o endereço de Harvard, não do hotel. Então, parece que tá confuso, né? Tanto tá ali, ó. Dado que não consta no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguiram identificar. Olha como a coisa cresce. O Marchese, ele publica o evento de Harvard, vê uma terceira pessoa, coloca uma ofensa, compartilha, aí o Tagliaferro vê, aí acha que quem colocou a ofensa foi o Marchese, e as duas outras postagens, que essas sim estavam falando sobre o hotel, também são depositadas na conta do Marchese. Que confusão, meu Deus do céu. Que confusão, viu? Ai, as certidões do processo. Olha aqui agora, foi que a gente ia falar do Aras. Turma do Aras. As certidões do processo mostram que a PGR só teve acesso ao caso no dia 16 de novembro, 3 dias após a decisão de bloqueio. E o alvo, o Marchese, só teve acesso em 1º de dezembro. No dia 21 de novembro, foi bem rápido, né? 5 dias depois, a PGR protocolou um agravo regimental, um recurso, em que pedia a anulação da decisão e o trangamento da investigação. A então vice-procuradora-geral, a Lindora, braço direito do Aras, apontava no recurso o erro da decisão, além de afirmar ser ilegal o uso do órgão de combate à desinformação para investigação criminal. Abre aspas. O que a Lindora escreveu. Assim, ao contrário do que foi consignado na decisão judicial recorrida, não se depreende que o investigado tenha veiculado informações pessoais relacionadas ao local de hospedagem dos ministros da Corte, uma vez que tais dados constam de publicações de autor desconhecido. Pô, não foi o Marchese que falou sobre isso. Ele não foi do hotel. Gente, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência. Já falei algumas vezes, falo de novo. É bom relembrar. O Aras não é nota 10. A ideia nunca foi essa. Bolsonaro escolheu o Aras falando que precisava de alguém. Nota 7. 7 para cima. Bolsonaro ainda falava que precisava ser alguém que não fosse, inclusive, xiita nas questões ambientais. Bolsonaro estava ligado na questão da agenda verde. E, assim, por muito e muito tempo, teve uma turma aí que falou que o Aras era o petista na PGR. O tempo vai passando, né? E você vai vendo algumas coisas que aconteceram. E hoje você pode fazer, inclusive, uma comparação. Muita gente fala aí da inanição do Aras. O Aras ficou de braços cruzados. O Aras nunca agiu, né, contra Bolsonaro. E hoje você pode olhar as coisas, né? Eu acho que o mundo não é feito de péssimo ou ótimo. Eu acho que tem algumas gradações, não escala, que vai de 0 a 10. Então, eu acho que quando fala assim, quando o Bolsonaro fala, não, Aras, 7 pra cima... Na boa, gente, eu acho que é 7 pra cima. Eu acho que é 7 pra cima. O tempo, acho que inocenta, né? Talvez dê razão pra Bolsonaro. A gente podia, talvez, né? Não, o Aras de novo, acho dificilmente. Não sei se pode ter 3 vezes seguida. Na verdade, podia, porque ele tentou ser. A gente podia ter o Aras aí, né? Mas não tem mais o Aras. Então, é a mudança no tempo. Mas o caso não acabou. O caso não acabou. Calma que ainda tem mais. Os recursos da PGR e do ex-deputado não foram analisados pelo ministro. No dia 23 de dezembro, em outra decisão monocrática, ele desbloqueou o Twitter e o Facebook de Marchese. A decisão, porém, não analisou os agravos que, segundo ele, estavam prejudicados com a determinação do desbloqueio. Para dessa nova determinação, que liberou Twitter e Facebook, o ministro mencionou o ofício do Arthur Lira, presidente da Câmara, em que ele solicitava a revogação de bloqueios de conta de deputados federais ordenadas com base na resolução que aumentou o poder de polícia do TSE, embora o Marchese não fosse deputado federal, era deputado estadual. Enfim, na decisão, o ministro não manifestou sobre o bloqueio no Instagram. Segundo a defesa do ex-deputado, esse é o seu principal canal de comunicação. Por esse motivo, o Marchese recorreu novamente em 1º de março, que ele queria o Instagram, não queria o Twitter, o Facebook. Enfim, o ministro não analisou o pedido e mandou o caso para a Justiça de primeira instância, sob o argumento de que ele não era mais deputado. Porém, segundo a Folha de São Paulo,
A prerrogativa de foro especial na corte não alcança deputados federais, não os estaduais. Não, vai mandar para o mestrado porque não é mais deputado. Mas ele é deputado estadual, ele já não tinha foro. Brasil. O Instagram do Agora de Deputado voltou a ser ativado em 2 de maio, após decisão da Justiça do Paraná. Machado tomou conhecimento sobre os motivos do bloqueio de suas redes 15 dias após o fato. Na ocasião, não houve explicação oficial. Apenas o Twitter afirmou se tratar de decisão judicial. O político entrou na Justiça do Paraná com um pedido para que as plataformas reativassem suas redes. Segundo consta no processo, ao ler notícias sobre a decisão do ministro bloqueando bolsonaristas por postagens sobre Nova York, Machado procurou então o gabinete do ministro por meio de seu advogado, obteve então a confirmação de que havia sido alvo, né, e pediu acesso aos autos. Você vê, né? A coisa, sabe? Você não precisa nem falar o seguinte, né? Que, não, os bolsonaristas não fizeram nada de errado. Não, você não precisa falar nada disso, você não precisa concordar com o Bolsonaro, você não precisa concordar nada. Esse caso aí, eu acho que os petistas, eles deveriam colocar um pouco a mão na consciência. Não só os petistas, eu acho que as pessoas todas ao redor do Brasil, as pessoas que estão aí em cargos importantes, sabe? Eles colocarem a mão na consciência e refletir minimamente o seguinte, olha, gente, olha, vamos aqui parar e refletir rapidinho, 5 minutos. Esse caso não tem nada a ver com bolsonarismo nem nada, aí vê quem tá pesando demais a mão, né? Vamos aqui olhar, vamos tentar, sei lá, vamos buscar harmonia entre os poderes, harmonia mesmo, sabe? Vamos tentar buscar uma volta da normalidade. Poxa, o que aconteceu ali, eu espero que não aconteça com ninguém, nem com um petista. Você vê que foi uma série de erros que foi acontecendo, que acabam por prejudicar, né? Ninguém ganha no final disso. Quem que ganha com isso? Eu acho que ninguém ganha. Eu realmente acho que ninguém ganha com isso. Sabe qual o ganho dessas confusões todas? Que Deus toque o coração de todo mundo, viu? Eu fico triste vendo umas coisas dessas. Fico triste.